Estamos de volta a mais um episódio do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança e implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Também não posso esquecer de falar das nossas camisetas. Hoje eu tô de O Meu Plano de Negócio Começa em Provérbios. Você que quer fazer parte desse movimento, escaneia o QR Code na tela para ter acesso às nossas camisetas, para conhecer o que a gente tem, inclusive mentoria de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Agora a Megaluz também é para você que quer crescer na carreira. QR Code com todos os detalhes. Hoje a minha convidada, ela tá na área tributária há 12 anos, há um pouco mais, inclusive, de 12 anos. Ela é sócia da Maiontex. Maria das Dores, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Bruna. E olha, corrigindo aí, a segunda Índia mais linda do Brasil, obviamente, né? Então, Maria das Dores, segunda índia mais linda do Brasil. Aproveita e conta essa Exato. história pra gente. Sim, eu tenho. A minha ascendência, na verdade, é indígena, né? Minhas bisavós eram índias. Eu sou baiana, vim para São Paulo tem 15 anos, cheguei em São Paulo em 2010. E no início eu tinha vergonha de falar que eu era nordestina, principalmente que eu era índia. E aí, mais ou menos em 2016, o pessoal acabou descobrindo esse fato de ser índia e ficou o meu apelido em alguns lugares que eu passei por Índia. Em 2022, quando eu comecei a empreender, eu falei, quer saber? Vou utilizar esse nome, já que é Índia, então bacana. Então aí ficou a Índia do tributário. Eu aproveitei para fazer meu slogan, segunda Índia mais linda do Brasil, que atua com o tributário. Índia do tributário, que Aham. a Maiontex tem crescido muito, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Maiontex de perto. Eles são Sim, especialistas em tributário. Tecnicamente, você vai saber explicar melhor do que eu. Conta pra gente sim, o que exatamente você faz. tá. A Maiontex é um escritório de consultoria tributária. O nosso principal foco é olhar tudo que o empresário pagou em impostos, e é normal ele pagar imposto a mais para o governo. Tudo aquilo que ele pagou a mais para o governo, a gente traz de volta para o caixa da empresa. Então, a ideia é fomentar o negócio desse empresário com esse recurso que às vezes ele nem sabia que existia, que estava parado no arquivo morto. Às vezes a gente recupera impostos que está lá parado há 5 anos. Então, a ideia é essa: levar esse recurso de volta para o caixa da empresa e fazer com que ele abra filial, compre maquinário, contrate mais pessoas, enfim, cresça com o dinheiro que de fato era dele, né? Se não fosse nosso trabalho, estaria lá para o governo. Então, é isso que a gente faz. É um trabalho muito sério. A gente trabalha dentro da legalidade tributária. Então, a gente tem hoje, a cada 2 horas úteis, a gente tem uma alteração na legislação tributária. Então, um dado bem complexo. É quase impossível um contador ou um advogado fazer o acompanhamento de todas essas alterações. Então, hoje a gente utiliza a inteligência artificial para fazer o levantamento de oportunidades, e aí a gente analisa essas possibilidades e traz para a empresa. Ela toma a decisão se quer ou não seguir com a utilização, né? Então, eu falo que a gente já recuperou desde R$ 10.000 para uma autopeças pequenininha até 23 milhões para uma mineradora, que é uma empresa grande. Então, a gente consegue atender todo tipo de empresário nesse segmento. Sabe o que eu acho legal da última vez que a gente conversou? Que a pessoa não Uhum. precisa ter a empresa um investimento na frente, não é isso? Isso que é bacana. Trabalha no resultado. Isso é bem Exatamente. interessante. Sim. Hoje nós realizamos um diagnóstico gratuito. O que significa? Nós vamos na sua empresa, analisamos tudo que a empresa pagou a maior e apresentamos. Nós não cobramos por esse estudo. Não é aquela consultoria que você tem que pagar R$ 15.000, por exemplo, para saber se você tem algum valor a maior. Pode ser que você nem tenha os 15.000, esse é o problema. Então, não, a gente faz um levantamento de oportunidades e apresenta. Se o empresário ficar confortável com aquela oportunidade que a gente leva, a nossa equipe também faz toda a retificação, tudo o que é necessário para ter acesso a esse recurso. E aí, quando ele tem esse benefício, aí sim que vem a parte do nosso honorário, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, tem empresa que ela recebe em conta. No final do ano passado, uma empresa de Tocantins recebeu uma TED da Receita Federal de 1,5 milhão na conta. Um trabalho que a gente fez. Recebeu, aí sim, ela fez o Pix para maio, a TED para maio, do honorário do nosso serviço. Quando ela recebeu, de fato, esse valor. O benefício via compensação, que eu tenho um volume de crédito que foi apurado no passado, só que todo mês eu pago imposto.
Então, a Receita mesmo fala: "Vamos fazer esse encontro de contas, que é a compensação". Quando a gente faz esse processo, aí sim o empresário paga o nosso honorário. Então, para ele não vai ter nenhum prejuízo inicial, ele não vai tirar do bolso para fazer o levantamento. Nós que vamos ter o custo operacional, né, da operação, se fizer sentido para ele, a gente segue. Se não tiver oportunidade, pode acontecer, tá? Dependendo do perfil da empresa, pode ser que ela não tenha oportunidade, mas eu falo assim, para o empresário, ele nunca perde em fazer um diagnóstico. Se ele não tiver, ele vai receber uma auditoria gratuita, que é um parecer tributário do nosso software, que emite geralmente 10, 15, 20 páginas, de tudo que ele está fazendo, o que está correto, o que dá para ajustar, que aí ele consegue compartilhar com a contabilidade e trabalhar, né? Até antes de perguntar agora sobre você, eu vou Hum, pedir para você deixar as informações, quem tiver curiosidade para conhecer melhor o trabalho e fazer esse tá. diagnóstico, ou como que a pessoa faz para entrar em contato. Pode acessar o nosso Instagram, Maiontex, @Maiontex é o nosso Instagram, ou o nosso site Maiontex, e o meu pessoal é mariaindia.tributária. Lá você vai ter acesso a todas as nossas informações, nosso site, como que entra em contato conosco, Muito bom. né. Maria, agora como é que tudo começa, né? Gênesis remete à criação. Ah, Exato. acordei empreendedora. Não, foi um sonho, foi uma necessidade. O que que aconteceu, né? Uhum. Nordestina, mulher, vários desafios, uma ideia nova no mercado. Como é que você cai nesse lugar? Ah, eu acho que empreender para mim foi tipo um susto, tem que ser isso ou não tem outra saída, vamos. Eu comecei a trabalhar nesse mercado desde 2012. Eu venho da área de contabilidade, então sou formada em ciências contábeis, e em 2012 comecei a conhecer esses pontos da revisão tributária, redução de impostos, enfim, fui gostando muito da área. Passei por várias empresas, principalmente franqueadoras tributárias. E aí em 2021 eu estava bem feliz na empresa que eu estava trabalhando. Sabe aquela coisa, você, puta, vai para casa, sabe, dá vontade de chorar, você não sabe o que fazer, você não vê muito ali uma luz, sabe. Eu estava bem feliz. E aí, em 2022, que foi quando nasceu a Maiontex, no meio do ano de 2022, foi que eu pensei, falei: "Não, chega, preciso sair desse ambiente que eu estou, preciso fazer alguma outra coisa". E aí, quando eu saí, eu não tinha exatamente muita certeza do que eu ia fazer, que eu tinha alguns parceiros de negócios que me demandavam clientes, mas eu tinha aquele receio ainda, porque eu acho que tem coisa que a própria sociedade vai implantando na gente, que é a mulher, né. Que eu acho que eu mesma tinha um preconceito comigo, falava: "Imagina, uma mulher, uma nordestina, baiana, se existe muitas mulheres aí que é de São Paulo, que tem a pele clara, do olho azul, sabe, eu vou competir com essa pessoa?" Que a gente sente esse preconceito, né. Eu tinha esse preconceito. E aí no início eu fiquei Você sente esse preconceito de fora ou será que o preconceito também está dentro, às vezes? eu sinto De de você com fora, si né, é mas, mais de você com você ou mais é do outro com né, você? mas no passado eu percebo que eu que tinha muito esse preconceito. Tá, E o mercado tributário, um outro ponto também, ele é um mercado que ele é muito trabalhado por homens. tá. Não sei, é muito Masculino. então, o masculino domina, não sei se é pelo fato de número, já vem nessa, sabe, todo É mundo já cultural pensa que é também. homem, é uma questão cultural mesmo. E o que eu percebi de uns 5 anos mais ou menos para cá, aí sim vem muitas mulheres trabalhando nessa área, enfim, tem expandido mais a oportunidade. Mas o que acontece, em 2021 eu estava nessa infelicidade, né, e aí de 2022 foi a mudança de chave. Eu já tinha uma equipe técnica que sempre trabalhou conosco, então a gente tinha essa lealdade um com o outro, a gente fazia vários projetos juntos, sempre deu certo os trabalhos que a gente fazia. E aí quando eu estava infeliz que resolvi sair, eu sentei com eles, principalmente, um sócio, né, que hoje eu considero ele meu sócio na operação, sentei e falei: "Olha, a gente precisa montar uma operação nossa, e aí, tá comigo?" Ele: "Maria, onde você quiser eu vou com você, pode montar que vai dar certo". E aí quando eu saí dessa outra empresa que eu trabalhava, que de fato a gente resolveu trazer a Maiontex para o mercado, e aí eu percebi que eu tinha muita gente já do meu relacionamento que admirava o meu trabalho, gostava da forma que eu atuava, que aí me procurou para a gente fazer parceria de negócio. E aí a gente começou numa crescente constante. Em 2022 já foi um ano muito bom, apesar de basicamente a gente trabalhar meio ano, né, ali. Em 2023 a gente cresceu, tipo, mais de 500%. Em 2024 nós dobramos de tamanho, e a meta agora é 2025 a gente dobrar de tamanho do que foi 2024. Então, assim, foi algo que meio que no susto, era a única saída. Pode contar Eh porque era a única saída?
Porque assim, ó, eu sempre vi, o que eu gosto de fazer é isso. Tá. Eu gosto de atuar no tributário. É onde eu me Então, quando encaixei, onde eu você me olha o vi. que você quer para a tua vida, eu quero estar no tributário, esse é o meu lugar. Esse é o meu Quando você lugar. olhou para isso, você falou: "Quais são as opções que eu tenho neste lugar?". E aí as opções eram: ou você sai dessa empresa e vai trabalhar em outra, ou você abre a sua, é isso? Exatamente. Tá, Mas aí você fica, eu vou trabalhar em outra, eu vou ter o mesmo problema. Eu não tenho a caneta. ok. E Você aí? queria caneta. Exatamente, é isso que eu queria. Eu vejo uma oportunidade, quero eu mesma tomar a decisão sem precisar pedir do bem para todo mundo até tomar uma decisão, porque eu sei que vai dar certo, não sei. Pode ser dados, pode ser intuição, mas eu sei que vai dar certo. Então era isso que eu precisava. E eu tinha já as pessoas que eu sabia que quando a gente falasse da Maion, elas iriam trabalhar conosco. De fato, isso aconteceu, né? E trazendo uma questão aí do ponto do nome Maion. Quando a gente resolveu abrir o escritório, sempre vem aquela coisa, né? E o nome? Porque a gente tem vários techs da vida, né? De tributário. E aí eu não tinha certeza do Por que é nome, TECs, os tributário? Tem o motivo? porque é taxa, né, em inglês, Ah, por tributos. causa disso? Aí Tá. tem muita área tributária que já usa esse tax. Tá, eu vejo muita tecnologia X-Tech, com TECs. X-Tech, X-Tech, que é o tech, né? Tá. Eh, e aí a gente falou: "Tá, mas o que tax?". E aí esse meu sócio falou: "Maria, você não é a índia mais linda do Brasil, que você sempre fala? Aham. Você não gosta dessa ascendência indígena? Pega um nome que seja de dentro da sua tribo, que tenha um significado bom para você". Eu sou índia, mas eu não falo nada. Eu não falo nenhuma linguagem indígena. E aí eu fui entender qual que é a minha origem, que era a tribo Pataxó. Joguei no Google palavras em Pataxó. E aí chegamos na palavra Mayon, que significa luz. E era Hum, exatamente o que a gente precisava naquele momento. Então é luz para a gente que estava começando, porque naquele momento nós vimos uma saída, né, para tudo que a gente estava vivendo naquele momento. É luz para o empresário, porque eu já fiz um trabalho para um empresário no final do ano, que ele precisava pagar o 13º no final do ano. Ele paga o imposto do mês mais o 13º. Então, assim, a carga tributária é muito alta em dezembro. E ele estava sem saber. Ele falou conosco, falou: "Maria, dependendo do resultado, eu preciso decidir se eu vou pagar a minha folha de salários, porque é salário eu tenho que pagar, ou o imposto, porque eu não consigo pagar as 2 coisas nesse mês". E nós fizemos o levantamento para ele e recuperamos mais de 600.000. Isso no finalzinho de 2022. Então, assim, para ele, aquele momento também foi uma luz que a gente levou, uma solução, algo que ele não estava esperando naquele momento. E eu falo que uma terceira luz, que é no sentido de trazer à tona toda essa complexidade do tributário. É aclarar, trazer à luz, trazer à tona para o empresário. Porque antes, muito empresário ele não conhecia essa oportunidade que ele tem. A gente achava que era somente para grandes empresas. A gente ia falar, tipo, a Magazine Luiza fez uma recuperação tributária de X milhões. Empresas gigantescas que fez esse trabalho. Gente, esse trabalho é para qualquer empresário. Se você é uma empresa pequena, uma empresa grande, média, você vai ter essa oportunidade. Então, eu tento trazer esse conhecimento para esse empresário menor também. Porque ele vai ter, obviamente, né, um volume menor por conta do seu faturamento, por conta da sua movimentação, mas ele tem a oportunidade. Então, é válido fazer uma análise e aproveitar essa possibilidade, né? Então, perfeito. é luz no sentido de aclarar, de trazer aí Você para esse sabe que empresário. eu sou fundadora da Mega Luz também, né? Você sabe É disso, que a minha luz, empresa é Mega Luz? A entrada, inclusive eu sim. falei que é um oferecimento da Mega Luz Negócios. A Mega Luz é luz por isso, Hum, porque a gente fala que nós somos luz em meio à escuridão. Quando o empresário nos procura, ele vem com vários desafios, ele não consegue enxergar sim. uma solução em gestão de pessoas. E aí a gente é esse canal de solução mesmo, para ele a conseguir enxergar as luzes no fim do túnel, ter uma Isso. virada de chave e vir com a transformação. E aí o segundo disso é porque Jesus é a luz do mundo. E aí eu tenho uma Hum. experiência íntima, pessoal, que de transformação da minha vida. E aí eu falo, poxa, se eu puder fazer algo como luz, né, como sendo canal para as empresas, aí eu estou realizando a minha missão de vida. Por isso que a Mega Luz também. Eu não sabia que Mayon, né? Mayon Luz, fala Significa Mayon mesmo, luz. né? Aham. Significa Maio, luz. Que bom, ó, luz, temos algo em comum. Muito luz. bom, Luz. E aí, quando você começa a fazer teu plano de negócio, a pensar em tirar tudo isso do papel, é, foi fácil, foi difícil? Quais foram os passos? Porque você falou que a tua empresa cresceu
bastante, né, de um ano para o outro, e pelo Muito, que você está me falando, muito. muito comparado, aí eu te falo com muita propriedade em relação às empresas que a gente atende, atendo muito pequeno e médio empreendedor, e elas não crescem normalmente com a velocidade que a tua empresa cresceu em relação a dobrar de tamanho de uma. Apesar que quando é no Sim. início, sim, Isso. mas depois vai diminuindo, mas ainda assim, pelos valores, são valores expressivos, né? Quando a gente vai fazer Sim. captação de recuperação de impostos em empresas grandes. O que que você traz como plano de ação, como início, né? E dificuldade ou não, para quem está assistindo, ouvindo a gente, consiga se colocar numa trilha parecida e identificar as possibilidades. Eu acho que o primeiro que eu sempre tive, que eu gosto muito, é você ter uma equipe que é técnica, que consegue passar segurança e que consegue fazer o trabalho correto. Você já Então, começou com a equipe? já comecei com uma pessoa que é tipo um gênio desse meio, Tá. né? Porque o meio tributário, como ele é muito complexo, uma pessoa ela não consegue dar conta de todas as áreas. Então, imagina só sem entrar no meio técnico, mas só para uma empresa, ela paga PIS e COFINS, ela também paga o INSS sobre a folha de pagamento. Geralmente, o profissional que entende de PIS e COFINS, ele não entende de INSS e Tá. vice-versa. Então, a gente São precisava de especialistas de área. exatamente, precisava desses especialistas específicos. E um dos especialistas, que é especialista em PIS e COFINS, que começou conosco, já é uma área que abrange vários outros tributos ali junto com esse mercado. E é alguém que entende muito. Então, assim, no início eu já tinha essa pessoa que era meu braço direito, que é meu braço direito ainda hoje, né? A gente continua junto ainda hoje, que nos deu esse apoio técnico. E eu sempre tive um lado mais de, eu não falo nem comercial, o lado de relacionamento. Então, eu gosto de conversar com as pessoas que indicam clientes para gente. Eu quero entender quem é a pessoa, qual que é o sonho, onde ela vive, o que ela quer daqui 5, 10 anos. Então, eu sempre gostei disso. Então, eu tinha um relacionamento com essas pessoas que iriam trazer o negócio para gente, e ele tinha todo o respaldo técnico. E aí nós trouxemos a tecnologia, né? Porque hoje em dia, se é uma empresa sem tecnologia, esquece, ela não vai sobreviver. Então, você tem que acompanhar aí, inteligência artificial, enfim. Então, para o nosso mercado, a gente agregou isso: conhecimento técnico, a prática tributária, a tecnologia e aí o meu relacionamento e esse acompanhamento próximo, tá? E aí essa pessoa foi para você fundamental. Fundamental para o negócio, porque um vai apoiando o outro, né? Pensa assim, às vezes o empresário, a gente sabe, tem aquela coisa, a gente quando abre, né, uma empresa, a gente não quer ter sócio para não dividir lucro. Essa é a verdade, ninguém quer um sócio só para dividir lucro, quer um sócio para resolver o problema, né? Então, naquele momento, eu vi como alguém para ser de fato um braço direito que resolveu um problema que eu não conseguia. Então seria te complementar as Isso, competências que você não ex tinha para ser uma exatamente, empresa completa. exatamente, exato. Porque nesse mercado, por mais que a gente entenda um pouco do que é feito ali no tributário, a gente precisa de alguém mais técnico. É aquele que conhece todas as linhas, que sabe onde pode lançar um crédito, que sabe como a Receita Federal vê todo o lançamento lá do outro lado, que é quem vai acompanhar no detalhe, que consegue fazer uma análise do software, enfim, precisa desse braço mais técnico, né? Então, eu sempre fiquei mais nessa parte de relacionamento entre quem estava vendendo na ponta comercial e essa pessoa técnica. Aí você vai crescendo, você só vai treinando essas pessoas. Então, isso facilita. Mas aí a gente já falando do nosso crescimento, quando eu comecei em casa. A gente tinha um escritório, pintei uma Baixo mesa, um investimento. computador. Basicamente foi isso que a gente começou. Tinha uma mesa e um computador. E aí as pessoas que já tinham, né, essa confiança no nosso trabalho. Comecei em casa, pouco tempo em casa, fiquei o ano de 2022 em casa ainda, atuando, né? Em 2023, nós já sentimos a necessidade de ter um espaço físico, porque daí a gente já teve que contratar mais pessoas. Já não consegui mais dar conta sozinha. Em 2023, nós fomos para um outro escritório de 40 metros quadrados, em Arujá, é uma cidadezinha que tem 100 mil habitantes, fica a uns 30 quilômetros daqui de São Paulo, mais ou menos. Ficamos o ano de 2023 em Arujá. Aí estava já com equipe, com algumas pessoas, lindo, sabe? Quando começa a ficar calmo, aquele mar sereno, eu falei, não, tá muito calmo, a gente precisa de uma pressão. Falei, gente, nós vamos para São Paulo.
assim, é lá que o mundo acontece, é lá onde as coisas acontecem. E aí, em 2024, que nós viemos aqui para Faria Lima, em São Paulo. Por quê? Eu tenho muitos parceiros de negócios aqui na região de São Paulo, São Caetano, toda essa região. É muito difícil para eles se deslocarem até Arujá. Porque imagina, são 30 quilômetros. Se não tem trânsito, são 40 minutos. Com trânsito, gasta 2 horas e meia, 3 horas para chegar até lá. Então não fazia muito sentido ele ir até lá. Eu gosto da Maria, bacana, mas se eu preciso levar um cliente no escritório, eu não consigo me deslocar até lá. A vinda para cá já abriu portas. Daí o pessoal consegue ir no escritório, levar um cliente, a gente senta, a gente conversa, a gente faz a reunião junto e já fecha o negócio ali. Então, essa mudança, ela fez, né, com que a gente venha crescendo ainda mais. Então, assim, foi a cada ano um passo diferente. E agora a gente está nesse momento de crescer ainda um pouco mais o time e estruturar, né, a equipe de liderança, coordenação, enfim, para a gente manter crescendo saudável, né? Que é essa a ideia. E eu fiz isso em 3 passos aqui, veja se é isso. Hã. Primeiro, a pessoa, vai começar o negócio, começar com o que ela tem. Sim. Então, eu tenho uma mesa, uma cadeira, um computador, é isso É, aqui por não espera enquanto. ficar perfeito. Começa com o que tem. Eu gravei uns vídeos do YouTube que eu olho hoje e falo: "Nossa". Mas esses vídeos me converteram muita coisa. Os primeiros leads que foi gerado para Mayon, eu fiz a minha campanha no Google, assistindo o YouTube fazendo. Então, assim, a pessoa consegue fazer, não precisa contratar uma equipe de Precisa de um marketing, investimento, né, sabe. A gente já pensa: "Não, vou contratar uma equipe de marketing que vai fazer algo profissional, nã-nã-nã". Quanto custa uma equipe de marketing? Dependendo do início, você não consegue pagar isso. Então, assim, dá para deixa começar eu com o que descobrir na você tem. internet, eu pedi ajuda para o ChatGPT para entender como é que faz tal coisa, para eu mesmo fazer, para não ter que dispor de Isso. investimento inicial. Isso vai te dar Começa da tua casa resultado, mesmo. aí depois você vai começando a profissionalizar isso, né. Aí o segundo, você falou em ordem diferente, fui eu que Aham, coloquei dessa forma, tá? Primeiro, aham. começa com o que você tem. Segundo, escolha alguém para te complementar. Com certeza. Eu só troquei aqui, que você falou primeiro escolha alguém para te complementar e É. depois com o que você tem. No meu caso eu já tinha, né, então quem É, não tiver, normalmente as pessoas não escolha. têm. É, porque a gente tem aquela coisa de: "Ai, sócio". É sobre Conversa. descobrir o que você é muito bom, para você colocar energia naquilo e encontrar uma pessoa que faça normalmente a gente vai muito operacional e comercial, acho que no Isso, início, né. pra ver a gente vê a diferença, né. É, comercial e operacional. Então vamos lá, você é muito comercial, buscar um complemento operacional. Você é muito operacional, buscar um complemento comercial, pelo menos para iniciar, o negócio, é isso? Perfeito, Tá, eu tô aqui perfeito. na tua Eu metodologia. fui nessa linha. E deu certo, tá dando certo. Está dando certo. E o terceiro, buscar oportunidades, espaço para crescer e se promover. Então você sai de Arujá e vem para São Paulo, porque você percebeu o seguinte: se eu continuar aqui, eu não me aproximo da onde eu quero chegar. Então, em São Paulo vai ser um meio, vai ser um caminho para me aproximar. Então, olhar para o teu negócio a partir do momento que ele inicia, falar: aonde eu tô vai me levar aonde eu quero? Qual seria o próximo passo? Aonde que eu preciso estar? Não necessariamente local físico, às vezes algum lugar na internet, às vezes Sim, alguma rede social, às vezes um movimento que pode estar relacionado a, sei lá, ações estratégicas de parceria com outras empresas. O importante é você estar lá, aparecer num lugar onde os seus clientes estão. Acredito que tem a ver com isso. Faz sim, sentido o que eu tô sim, falando? sim. Porque você sabe que eu fiz isso na Mega Uhum. Luz, para começar. Eu comecei trabalhando só com o mercado de seguros, porque eu vim desse mercado, era conhecida nesse mercado. Aí já aproveitou a oportunidade. Eu falei: "Eu não vou Já pescar começa. num aquário onde não sabem quem é Bruna. Uhum. Agora aqui sabem quem sou eu, então vai ser aqui que eu vou crescer". Comecei nichada. E aí depois ver as indicações, a gente vai crescendo. Hoje eu trabalho o Brasil inteiro, em empresas de diversos segmentos. Mas aí, para eu começar, eu falei: "Aonde é que esses empresários estão?". Eu comecei atendendo corretor de seguros. Onde é que Uhum. eles estão? Então qual foi a minha estratégia para trazer isso como um paralelo? Foi, começar a aparecer nos eventos que eles estavam. Foi aparecer todo lugar que o corretor vai, a Mega Luz estava lá. Tanto é que até hoje eu colho frutos de gente que não conhece a Bruna, conhece a Mega Luz. Porque a Mega Uhum. Luz, eu trabalhei muito bem o branding, ela estava em tudo quanto é lugar. Então, para poder ser visto. Então, Uhum. aonde que você precisa estar, né, acho que tem a ver com isso. Sim, que não é visto não é lembrado, é o que a gente fala, né. E próximo passo,
Ai, próximo passo, Senhor. Vem aí a Maion Advocacia logo mais. A Maion Tax, ela é um braço da consultoria tributária e administrativa. Hoje nós fazemos poucos trabalhos judiciais. Porque o judicial no Brasil todo mundo conhece, né? Você planta hoje para você colher daqui 10, 15 anos. É o prazo médio de um processo ter um resultado. E o trabalho administrativo, ele é um trabalho rápido e imediato. Então, a gente trabalha com aquilo que já é direito de empresário, a gente fez uma análise hoje, amanhã a gente já leva o recurso para o caixa da empresa. O jurídico, a gente tem que ter um plano aí para pensar daqui 10, 15 anos para ver esse resultado. Mas a Maion, ela está indo para esse caminho, né? Então, logo mais a gente vai abrir aí a Maion Advogados Associados para a gente conseguir atender essas empresas que têm essas demandas judiciais, entrar um pouco mais na linha do contencioso tributário, que infelizmente por conta da pandemia a gente tem recebido muito no escritório, empresas que estão com dívidas tributárias, que precisam de negociação, que precisa de defesa. Então a gente com Ah, o você vai fazer escritório negociação também. exatamente. A gente com o Tá. escritório de advocacia, com mais advogados associados, que hoje nós já temos alguns advogados, mas a gente não vende, né, não mostra ali o escritório de advocacia. Então, com a Maia Advogados Associados, que eu espero que a gente consiga brevemente constituir, aí sim a gente consegue atuar um pouco mais abrangente para esses clientes que precisam de uma defesa jurídica, esse acompanhamento mais especialista mesmo de um advogado, né. Podia contar isso, Maria? Ou era segredo ainda? Já Não, podia divulgar? Então você não podia ia sim. falar, né? Eu falei, eu fiz a Pode, pergunta, pode. pode? Eu achei super bacana, porque eu consegui construir em 4 passos. Quem está assistindo, ouvindo a gente, normalmente são pessoas que têm o sonho de empreender, ou são pessoas que têm muita vontade de crescer na carreira. Querem ter um resultado diferente, Uhum. mas não sabem por onde começar. Então, a ideia é trazer tudo que tem a ver com empreendedorismo, porque eu não acredito somente no empreendedorismo sozinho, eu acredito também no intraempreendedorismo. Quando você fala com muito Sim. carinho do teu sócio, do gênio, enfim, das pessoas que estavam com você, são pessoas que têm uma postura intraempreendedora. E é muito mais fácil você ser intraempreendedor, que é empreender dentro de um negócio, do que você empreender fora, porque precisa de dinheiro, precisa de muita ousadia, precisa de muita coragem, e não é todo mundo que tem. Tem pessoas que podem empreender com o dinheiro das outras pessoas e gerar resultados e ter ali um equilíbrio de troca muito grande. Então, pensando nisso, como é que a gente ajuda essas pessoas? Então, eu gosto de trazer as ideias, porque o teu escritório deu super Sim. certo, ele tem crescido muito. O que que você fez? É como se fosse uma, não vou falar uma mentoria, mas uma modelagem, entender, poxa, o modelo mental da Maria deu certo, como é que eu posso aproveitar esse modelo para o meu negócio também? Então, é isso que a gente Uhum, está fazendo aqui. E aí, o que que eu trouxe aqui, ó? Primeiro passo, começa com o que você tem, né? uhum. Então, poxa, é serviço que eu vou prestar? Então você não precisa de muito. Pode ser no teu quarto, pode ser na tua sala, pode ser na sua cozinha, onde tiver um espaço. Com um computador, uma cadeira, internet é o suficiente para começar. Ah, meu negócio é compra e venda, enfim, você não precisa alugar um galpão. Você começa dentro da tua casa também. Da garagem, vai lá na tua garagem da tua casa, ou ver um espaço específico. Eu tinha, não tenho mais, um outro CNPJ. Sabe que a minha primeira empresa não foi a Mega Luz. Eu sou cofundadora de uma marca. Eu não falo Ah, isso, vou não, é contar aqui, sobre ó, o isso. primeiro episódio. Primeira vez que eu falo sobre isso. É uma marca de shampoo automotivo, chama Sem Contact 388. A gente lava veículos, maquinários sem esfregar, porque ele trabalha com a quebra da partícula de sujeira. Então, é uma marca onde a gente entrega e-commerce, Brasil inteiro. Foi meu primeiro empreendimento. Eu comecei em 2014 com esse empreendimento. Na época eu trabalhava com meu sócio, que é meu ex-marido, e aí a gente trabalhou aí por bastante tempo, cresceu muito, deu muito certo. Eu tinha muita vontade de empreender, e aí foi isso que viabilizou condições financeiras de eu sair do meu trabalho CLT na época para começar o negócio que é o meu propósito, que é a Mega Luz. Então eu passei por isso. E quando a gente começou, é compra e venda. Então, os shampoos são galões de 5 litros e a gente não tinha dinheiro. Então, cabe muito aqui nesse cenário. O que que a gente fazia? Nossa, eu lembro até hoje, assim, as coisas que vão melhorando na vida da gente, Uhum, né? Hoje eu moro num lugar super legal, mas na época não que não era legal, mas era um apartamento de 44 metros quadrados. Muito menor do que onde eu vivo hoje sozinha. uhum. E lá não tinha espaço, 44 metros quadrados. A garagem era descoberta,
Então, o que que tinha? Olha só, hoje meu gás é encanado, é aquecedor, é diferente a estrutura, mas na época, em 2013 isso, era botijão de gás, e aí Uhum. dentro dos apartamentos, eram uns predinhos baixinhos, tinha um quadradinho assim que você punha o gás lá, aí você tinha o cadeado pra travar. Não sei se você já viu isso, Sim, já viu sim, assim? sim. A gente punha lá os produtos. Apartamento? Na parte de baixo era o lugar que tinha, porque no apartamento lá em cima, outra coisa, os produtos eram muito pesados. Uhum. E pra ficar subindo, era muito difícil, porque era escada, não tinha essa ainda, não era elevador. Apesar da gente estar no primeiro andar, era um parto quando comprava as coisas, porque tinha que subir. Eu lembro que tinha um ferro, a gente punha os 2 galões no ferro e subia. Mas eu, como mulher, era muito sacrificante. Na época, ele se movimentava com os amigos, a gente fazia um mutirão com os colegas para todo mundo subir os galões para ir para casa. Mas depois, para descer, era outro trabalho. Então, um pouquinho desses galões a gente punha nesse quadradinho, cabia uns 15 galões. Era um quadradinho até que grande. Cabia uns 15 galões e depois a gente ia descendo aos poucos. Por quê? Para economizar. Então a gente não pagava um aluguel para guardar os Uhum. produtos, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente está falando aqui. E eu assim, fez uma viagem aqui no tempo. E aí depois teve uma época que aí a gente começou a ficar difícil. O que que eu fiz? Eu comprei uma Montana, uma picape. Eu ia fazer propaganda da Montana, mas na época a gente comprou. Aí o que que acontecia? Eu comprava, porque a gente tem um contrato com o fabricante, que a gente também fabrica porque a fórmula é nossa, mas eu comprava a quantidade de galões de parceria com a fábrica e deixava dentro do carro. Porque a picape Uhum. atrás não tem a caçamba? Sim. Então, aí eu não precisava mais subir, porque toda vez que precisava pegar, abria a É. picape, puxava e aí já ficava lá embaixo. Então, assim, foi um começo. E aí depois, enfim, hoje é uma loja, tem estrutura de estoque, enfim, que cabe milhares aí de galões, mas antes foi assim que a gente começou. Então, para que você vai começar a pôr dinheiro na frente? Primeiro faz o dinheiro Sim. e aí depois você coloca. Acho que isso é o começar com o que você tem. E, no fim, essa empresa foi vendida faz pouco tempo e aí não faz mais parte, mas é uma parte aqui da história. Segundo, alguém para te complementar. Acho que isso é bem legal. Vou trazendo aqui para minha realidade também. Comecei a fazer Uhum. isso. Você deu super certo, você achou a pessoa, você tá no comercial, você vai expandindo. A pessoa, ela sabe, tem as competências que você não tem, então se você fizesse sozinha, ia atrasar mais. Sim. Talvez você até chegasse no mesmo lugar, porque você tem determinação, mas quanto tempo demoraria, né? Então ter um parceiro faz muita diferença. Eu lembro, essa minha empresa deu muito certo porque a gente tinha uma parceria muito boa falando. Eu fiquei no operacional, tinha épocas que eu ajudava no comercial, mas meu sócio ficava focado no comercial 100% e isso deu muito certo. Hoje na Mega Luz, eu trabalho com muito mais resultado, porque eu tenho uma diretora que é meu braço direito e tá comigo, mas eu comecei sozinha. E aí o que você está falando é tão importante, porque foi muito difícil fazer tudo os primeiros 4 anos. É que eu não tinha na época, eu acho que talvez nossa realidade é diferente quando eu comecei, eu não tinha condições financeiras de investir em alguém para fazer esse tipo de porque Uhum. exige, o quanto mais estratégica a pessoa, maior o investimento, quanto que ela Sim. ganha, e eu É. não tinha para isso, e na época eu não tinha um sócio, não tinha ninguém que tinha essa conexão para trazer como sócio. Uhum. Então foi 4 anos muito difíceis para eu encontrar essa pessoa, para poder ter essa capacidade de trazer e ter esse investimento. Então Sim. se puder, é mais fácil. E existem contratos hoje que as pessoas fazem parcerias, né, às vezes podem ser Isso. 2 Aham. CNPJs. É muito comum e a gente às vezes tem esse receio, né? "Ah, eu vou fazer uma parceria, mas será que o outro vai dar conta?" Aquele receio. As parcerias também são interessantes. Muito. Se você não consegue fazer o trabalho por completo, por que não? De confiança. Acho que é o receio mesmo que a gente tem, né? Não Acho que sei. talvez Depois a gente vai quebrando isso, sei lá. talvez ciúmes, eu tinha ciúmes, eu Tipo, ah, a pessoa vai entender o que eu faço e ela vai montar um igual. ou tipo, é meu, fui eu que criei, tipo, não quero dividir. Eu Eu fiquei brava, tinha, deixa eu tá? contar uma Eu história tinha, eu não tenho mais, mas eu de tinha um muito ciúmes. parceiro. Isso foi em 2023. Isso, em 2023. A gente já tinha montado uma apresentação, tá? Isso do Comece com o que tem, lembra? As primeiras apresentações Uhum. eram tipo um slide, sabe? Com a O que informação tinha. assim, meio sem trabalhar muito a parte de marketing, de,
E aí depois a gente montou uma apresentação padrão, bacana, bem desenhada, bem elaborada e mandava para os parceiros. Eles faziam a reunião, tinha que mandar a apresentação para o cliente, a gente já tinha a apresentação linda, padrão. E eu tinha um ciúme danado com essa apresentação. E aí entrou um parceiro novo. Aí ele falou: Maria, eu fiz a reunião, aí eu mandei a sua apresentação para o cliente, só que ele não gostou. Eu também não gostei muito dessa sua apresentação, porque eu achei muito longa, não sei o quê. Nossa, mesmo que mexer com um bicho. Falei, sabe quantos Como clientes? ousa? Sabe, Como, como como ousa falar? A minha É apresentação. isso. Sabe quantos clientes eu já fechei com essa apresentação? É, eu Então já ela estive não é nesse suficiente lugar. para fechar com o Unimed. E a gente fechou com o Unimed, não é suficiente. Tipo, falei um monte, depois fiquei pensando, falei, nossa, não E depois precisaria a gente falar tudo isso. aprende. E hoje, assim, isso foi muito ruim. Então, você que está assistindo, ouvindo, já tá aprendendo antes de acontecer o que você tem que fazer. Porque se tivessem me avisado antes, eu não aprenderia na raça, porque ninguém vai sozinho a lugar nenhum. Não, Precisa dividir, sim. Se você tem um sonho de ter um negócio grande, ele não é teu, ele é do mundo. Então é como filho. Eu não sou mãe, você é mãe, né? E o sou. filho, eu sei que tem muitas mães, eu acompanho que tem isso, ciúmes, é meu. Não, não é, é do mundo. Você tá preparando algo para deixar um legado para ser muito maior do que você. E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente deixa de ser egoísta. E eu já fui egoísta. Muito. Eu acho que talvez seja um pouco desse egoísmo Eu aí. ainda sou. Você ainda é. Nossa, eu tô bem melhor, Eu mas acho que faz preparo parte. mais minha É filha para o mundo. processo. Estamos no processo aí. É um Daqui a pouco processo. vai. Mas tem que ter também esse ciúmes, principalmente cultural, porque senão vira terra de ninguém. Culturalmente existe o que é inegociável, o que é inadmissível, Isso. que tem que partir de você, enquanto É a líder. entrega, a qualidade, assim, eu sou num Isso é nível que inegociável. se eu pego um relatório, eu vejo que onde tem que ter uma vírgula, não tem, eu falo, ó, devolva, corrija, dê um espacinho aqui, porque tem Tem que que ser ser assim. assim. E se deu certo, você sabe. Você é melhor do que ninguém, sabe o caminho. Sim, Isso é fato. Então, começar com o que tem, alguém para te complementar, buscar oportunidades, espaço para crescer e se promover. Então, sim, onde é que meus clientes estão e onde mais eu posso estar para que eu seja visto e lembrado, alcançar canais. Eu lembro uma vez que eu estava numa ligação e a pessoa falou assim para mim: "Bruna, você tem que", estava começando, "você tem que ser como água, que se esparrama". Então é fazer um pouquinho disso. E, por último, você trouxe sobre o teu quarto passo, que é implementar um outro produto dentro do teu negócio. E eu trouxe aqui como oportunidades, sim. avaliar oportunidades de fazer novos negócios para os mesmos clientes que você já tem. Se já foi difícil conquistar, imagina, você tem 10 clientes. Aí você vai lá fora pegar mais 10. Então, você pode aproveitar esses 10 para vender Fazer outros outros produtos, o produtos. cross-selling, né, que a gente fala. Exato. Então, aqui já vem uma receitinha bem interessante para quem quer começar ou para quem quer dar uma turbinada no teu negócio. Sim. Algo que a gente tem feito também bem bacana, que aí não dá para fazer de início, quem está começando talvez não, que é, né, a questão financeira, mas depois dá para ir trabalhando também, os patrocínios. A gente tem muito um movimento de empresários, a gente não sei se pode falar aqui, mas a gente fez o patrocínio agora da Associação Comercial de Pode. Guarulhos, que foi um evento bem bacana, reúne mais de 300, empresários, entre contadores, profissionais de todas as áreas. Então, assim, foi um evento que a gente conseguiu divulgar a marca e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu conectar com vários outros empresários. Então, isso a Perfeito. gente já vai conseguir também, né, são os leads ali que a gente consegue para o escritório, digamos assim, a gente consegue gerar conexão nesses eventos. Então a gente tem entrado muito também nesses eventos, e a gente tem um braço também que é um apoio social, digamos assim. A gente apoia um projeto que é da ONG Minha da UEAP. Porque querendo ou não, nesse mercado, eu gosto muito desse lado, porque eu tenho uma irmã com síndrome de Down, então é algo que me tocou. Então, é um apoio que a gente faz, que vai direto para as crianças com síndrome de Down, que é para apoiar a questão de estudo e tudo mais. Ela tem um espaço no centro de Guarulhos que atende essas crianças, pais, enfim. E aí a gente acaba ficando sendo visto no mercado. Porque quase todas as empresas têm um braço social e a gente precisaria, né, entender qual que é o nosso lado social. Você não precisa só patrocinar alguma coisa só por patrocinar ou só porque ajudar, não. Tem que ter A gente uma tem que causa que a acreditar, gente né? apoia, um motivo ali por gostar, e a gente já aproveita esse gancho também, fala disso, né? E já fica ali visível no mercado, porque atrai a curiosidade de outras pessoas para entender o que a gente faz, e ali a gente já consegue também fazer alguns outros projetos, trabalhos, enfim. Isso é Sensacional. legal. E para quem não tem capacidade de investimento ainda para promover eventos grandes, acho que as parcerias.
Sim. também, né? Eu tenho um colega, ou eu tenho alguém da família, ou eu tenho um amigo, eu tenho uma empresa, de repente eu nem conheço, mas eu vou abordar essa empresa, que os clientes que eu desejo estão exatamente lá. Deixa eu me aproximar e ver se não dá pra gente fazer um ganha-ganha, criar alguma coisa diferente para poder alcançar mais pessoas sem custo, inicialmente, né? E a gente vai crescendo, né, as coisas vão acontecendo, e aí o que que você pensa para o futuro, pensando, em você como líder, como empreendedora, como gestora e o impacto que você quer causar? A gente fala que apocalipse aqui não é o fim, é a oportunidade de um novo começo, de sucessão, de transcender. Então, o que você quer construir através de você, que vai além de você, Maria? Ai, que pergunta difícil. Essa é bem difícil. Mas assim, primeiro, tem um meme no não sei se não é nem bem meme, né, o pessoal estava postando esses dias no Instagram, tipo, primeiro você começa, depois Depois você melhora. você melhora, acho que é Aham, assim, né. é. Aí eu falei: "Primeiro você começa, depois você melhora", e continua, 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 porque nunca tem fim esse melhorar, né. Eu acho que é tipo isso, primeiro a gente começa, a gente cresce e continua melhorando, melhorando, melhorando. Mas eu venho desse meio tributário, gosto desse meio, a gente vai continuar nesse meio, mas esse dia conversando com uma pessoa, e ele falou: "Maria, eu não olho você como contadora, eu não vejo você como advogada, eu vejo você como uma empresária, tá?". Então hoje eu sou sócia da Maion Tax, logo mais teremos a Maion Advogados Associados, temos a Maion Franchise, que é que faz a operação dos franqueados que trabalham conosco, e tem uma operação nada a ver com esse meio, que aí é o lado empresário falando, que é da área gráfica. Então eu sou sócia da Maion Facaria, que é algo voltado para o mercado gráfico, porque o meu esposo trabalha nesse mercado. Então é alguém que já tem a operação, aí eu venho com essa parte administrativa, comercial e o investimento, fala: "Olha, toma que o filho é teu, toca, eu só quero os meus 50%". Para o futuro, eu acho que eu vejo assim, dentro da minha própria família e do meu ciclo de amizade, tem pessoas com muito talento. Então, assim, eu tenho pessoas que se daria muito bem empreendendo na área de transportes, que só precisa do investimento para isso. Então eu vejo, tipo, uma gama de serviços que a gente pode levar através das soluções da Maion. Não necessariamente na área de consultoria tributária, que é o meu xodó, que aí eu estou envolvida de fato, mas eu quero trazer mais oportunidades para outras pessoas que querem empreender e que não têm essa condição inicial, tá? Então pode nascer aí, a gente tem a Maion Facaria, que é desse ramo gráfico, pode vir aí uma Maion Transportes, que é desse ramo, né, da transportadora, enfim, com pessoas que eu confio, que pode vir um Grupo investimento. Mayon. Exatamente. É o grupo Maion diversificado. Então, para o futuro, eu penso muito nisso. Então, eu gosto de ver as oportunidades, o que tem no mercado, o que que a gente consegue investir. Então, no escritório também a gente tem a Maion Tech, que é a Maion Tecnologia, que é o nosso braço, tipo, olha, estou operacionalizando, ok, tudo aquilo que é um processo padrão eu consigo colocar no software. Mayon Tech. Exatamente, que é a Ah, Maion bacana. Tecnologia. Então, é Hã. algo que vai crescer muito também. Então, eu sempre fico observando, olha, um programador bacana, ele é muito bom, tal, dá para nascer um produto ali junto com essa pessoa. Eu me realizo como empreendedora, como profissional, e ele também, Tá, então você que é quer o que ser ele uma está buscando. investidora de vários Exatamente, negócios com pessoas que estão próximo de você. exato. Que lindo! Que eu vejo Isso um é uma talento. sucessão então, que deixa um legado. É, Exatamente. muito E legal. realiza o sonho da pessoa que quer Que quer empreender. empreender e normalmente não empreende por falta de investimento, e aí você entra como investidora. Exatamente. Show de bola. Maria, quando a gente chega no final, eu peço para o nosso convidado trazer um versículo que vá de Bacana. Gênesis a Apocalipse, que marca você, enfim, que você entende que você pode compartilhar, que vai colaborar com as outras pessoas. Tá. Eu vou falar um que tá até aqui no meu celular, porque eu vinha pensando, pensando, falei: "Ai, meu Deus, tem tantos que mas todo mundo, né, o que mais gosta", enfim, os padrõezinhos mais conhecidos. Eu fui para o Paraná essa semana, no final passei o final de semana no Paraná. E aí nessa questão mesmo de manter o relacionamento, né, eu tenho alguns clientes lá, parceiros, fui, conversei, tomei café com todo mundo, dei risada, e tal. E a esposa de um dos nossos parceiros, que eu não conhecia pessoalmente ainda, conhecia somente ele, a esposa não. E a gente teve uma grande conexão.
E vindo pra cá, sabe, quando dá aquele aperto no coração, você fala, meu Deus, a gente vai crescer, eu vou ter gente pra tudo isso, tal. E ela me mandou um versículo. Falei, como assim? Tipo, sabe quando a pessoa dá um bom dia e te manda alguma coisa? Eu falei, vai ser esse versículo. E eu deixei Marcou. aqui de pegar, ó. Lucas 1:37. Pois para Deus nada é impossível, não importa qual a situação você esteja passando. Ele pode mudar tudo. Então ele fala, para Deus nada é impossível. Exatamente. Porque se eu imaginar a baianinha lá no interior da Bahia, que passou Que fome, lugar da Bahia? Bom Jesus da Lapa, Tá. passou fome, a filha número 5 de 11 irmãos, 7 mulheres. Então, assim, sair de lá do Nordeste, fim de mundo, vir aqui para São Paulo e a gente ter essa oportunidade, eu entendo que realmente eu sou uma exceção à regra, né? E para Deus nada é impossível, só É. isso. E eu tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente, de você ter Ai, aceitado o obrigada. convite, de você ter participado. Obrigada. E você que está com a gente, continue porque tem mais podcast.